Não à toa que o título aí hoje tem a palavra caos mesmo, né? Mas é sempre difícil prever o que vai ser a terça seguinte. Tá de cada vez mais difícil. E hoje o que está acontecendo é que o STF mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa de um general da reserva, entre outras pessoas, né? Por conta daquele inquérito de combate à fake news. Esse, pelo menos, é o lema, né, do inquérito. E o general da reserva é o Paulo Chagas, que fez críticas muito duras ao STF, chegou a defender, segundo o próprio despacho do mandado, chegou a defender um general, impeachment dos ministros, né, e medidas duras contra o Supremo. Agora, Tribunal de Exceção, é isso que eu queria lembrar. Esse é o argumento da corte. Agora, é estranho que a própria corte determine um mandado de busca e apreensão, né? Por mais duras que sejam as críticas, por mais antidemocráticas que pareçam ser, o STF determinar esse mandado de busca é complicado, né? E isso vem na esteira também, um dia depois, de o STF mandar tirar do ar uma reportagem que atingia o Dias Toffoli, presidente do STF, né? O Alexandre de Moraes, que mandou a reportagem da revista Cruzoé, do antagonista, que agora ganhou até mais repercussão depois dessa decisão, né? Claro que teve ali muita gente espalhando essa reportagem, mas não tinha tanto alarme quanto teve depois dessa decisão. Como é que você tem visto essa briga de poderes e se você acha que o STF extrapolou suas funções? Não, sem dúvida. O STF agiu de maneira totalmente arbitrária, né? Nos dois casos. Ele poderia ter pedido uma investigação, se houvesse algum crime, porque a pessoa falar que é o impeachment do STF não significa nada. Nós podemos falar isso aqui, né? Que não queremos. Eu, por exemplo, tenho a posição de que o STF não deveria nem existir, deveria ser dissolvido. Então, já pior que Toma cuidado, hein, Rui? Pior que o Paulo Chagas. De repente aparece alguém da Polícia Federal aí, porque você falou isso aí, é uma coisa muito absurda. Agora, deixando de lado um pouco a formalidade da coisa, eu acho que é importante, né? O problema da censura, o problema do STF agir como parte, e como juiz ao mesmo tempo, e como investigador do problema. Eu acho que nós temos aí um acirramento da crise interna do governo. Nós temos que lembrar que o STF tem como presidente real um general, né? Esse general teria bloqueado qualquer iniciativa contra um outro general da reserva se ele não fosse a favor, se não houvesse um certo consenso entre o setor majoritário dos generais. Aí o Paulo Chagas ele não aparece muito nos acontecimentos, mas ele é um dos generais mais direitistas, mais bolsonaristas de todo esse grupo militar. Ao passo que o Mourão aparece como tentando controlar o Bolsonaro, o Paulo Chagas é que atiça. Atiça o negócio, ele é da ala direita. Aparentemente, a gente não... É difícil de determinar isso, mas tudo indica que são alas diferentes dentro das Forças Armadas, né? E aí revela-se um conflito de poder, né? O negócio das fake news é uma farsa, uma impostura, né? Porque as fake news, elas foram... A própria expressão foi inventada aí para promover uma censura na internet, que começa com a extrema-direita, essa é uma coisa que veio dos Estados Unidos, né? Da época da eleição do Trump. Os grandes órgãos de imprensa e tudo mais se sentiram debilitados diante da ofensiva da direita nas redes sociais e começaram a tomar uma série de medidas aí para diminuir o impacto, né, da coisa, o que é muito negativo porque todo mundo sabe, isso aí não vai parar na extrema-direita. Numa crise política, a esquerda que vai sofrer o peso dessa questão das chamadas fake news, notícias falsas. Então, eu acho que o STF aí no afã de se defender contra denúncias que são bem naturais, porque o STF tem o rabo preso aí, a gente viu o caso Lula, tudo.
é um órgão dominado por um setor dos militares. Eles partiram para a ofensiva contra a direita. E seria um erro apoiar essa ofensiva, na minha opinião, porque isso aí sempre tem consequências, né? E depois, uma outra coisa também que está envolvida nessa crise é o seguinte: no meio da luta entre os clãs dentro do governo Bolsonaro e tudo mais, eles vão aproveitando, curiosamente, né, para liquidar todo tipo de direito democrático que sobra aí, né? Então, essa questão da censura está muito longe de ser um caso isolado. Censurar esse grupo, esse blog de direita, né, o Antagonista, que é um lixo político total, mas foi censurado de fato, né? Escreveram uma matéria e tal, foram censurados. Isso daí vai acabar com que todo mundo vai ser censurado, né? Vai se aprofundando a censura. Essa semana apareceu também o caso do Danilo Gentili, né, que deu uma certa controvérsia. E a esquerda, na minha opinião, não sabe o que está fazendo, está perdida, né? Deveria lutar em defesa da liberdade de expressão, enquanto nós temos alguma liberdade de expressão, porque isso daí está sendo duramente atacado por todos os lados, nas escolas, universidades, jornais, em todo lugar. Houve uma divisão na esquerda, né? No caso do Gentili, de uma ala dizendo que isso não é liberdade de expressão, porque ele atingiu uma menina que é menor de idade, que não tinha nada a ver com a briga, né? Que é a filha da deputada Maria do Rosário, e recebeu uma notificação para que tirasse essas postagens do ar. E aí fez aquele vídeo esfregando a notificação dentro da calça, enfim. Então, uma aula dizendo, mas isso não é liberdade de expressão, né? Ele tem que ser punido por isso, porque ele tá longe de ser um humorista, ele só tá ali para ofender e para cometer crimes. E a outra ala dizendo que você acabou de dizer, que aí ele sendo preso, o Paulo Moreira Leite fez uma coluna sobre isso, ele sendo preso, o próximo é o do Vivier, né? É alguém que defende a democracia e defende a tolerância. Esse aqui é o problema. A liberdade de expressão, o pessoal não está acostumado com isso aqui no Brasil, não é um conceito muito... É assim, a liberdade de expressão implica em você escutar muita coisa que você não gosta, né? Porque tem muita gente que só fala porcaria aí. Agora, se a gente for selecionar, aí não é liberdade de expressão. É que o Batista Neil Banner está dizendo aqui, Rui, liberdade de expressão sim, liberdade de agressão não. Não, mas agressão é um ato físico, né? Isso que o pessoal não entende. Por mais que você vá lá e fale que fulano tinha que... não deveria existir, não sei o que e tal, alguém deveria fuzilar o outro e tal, isso tudo é uma conversa. A liberdade de expressão é falar essas coisas. E outras coisas, né? Amanhã a gente fala, por exemplo, que o Bolsonaro não sei o que, isso, aquilo, o povo tem que tirar ele à força e tal. É uma posição, aí você vai preso. Não, a gente tem que fazer uma distinção muito clara entre o cidadão que vai lá e agride alguém e o cidadão que fala alguma coisa. Falar é expressão, é se expressar, é expressar um pensamento. O pensamento não é bom. É uma porcaria de pensamento. Eu não tenho nenhum apreço por nenhum desses órgãos de direito. Acho que tudo isso daí é uma coisa extraordinariamente negativa. Agora, se a gente vai abrir mão da liberdade de expressão para que eles não possam falar, vai acabar que nós também não vamos poder falar nada. Esse é que é o X do problema, né? Tem muita gente discordando aqui, por isso que esse foi um tema... complicado mesmo dentro da esquerda, teve muito debate, né? A gente tem que debater, né? O pessoal... A questão, na minha opinião, se coloca assim. No Brasil existe uma lei que prevê 3 crimes, digamos assim. O crime de injúria, difamação e calúnia. Eu, por exemplo, não concordo com isso. Eu acho que isso aí foi criado, num dado momento, para impedir as pessoas de falarem determinadas coisas. Se o crime de injúria fosse aplicado em todos os lugares, todo mundo processasse todo mundo, metade do país estava na cadeia. Porque, né, quando alguém chega e fala o Bolsonaro é um jumento, é uma injúria. Tudo bem que a gente pode até considerar que a injúria é para o jumento, mas, de fato, o Bolsonaro teria o direito de processar. A pessoa não percebe essa sutileza da questão. Bom, de acordo com a lei,
você pode ser processado por qualquer coisa que você falar. Vai depender muito do juiz. Qualquer coisa que seja um insulto pode ser, né, interpretado como uma coisa criminosa. Finalmente, é a defesa da honra. Isso que muita gente também isso não... é subjetivo, né? Não só é subjetivo, como tem uma história macabra no Brasil. Porque em nome da defesa da honra, muita gente matou a própria esposa na suposição, na verdade, que ela estava traindo e tal. Estaria defendendo sua própria honra. Não existe essa defesa da honra. Né? A honra, nesse sentido, não é um bem material, um bem que você possa defender desse jeito, não. Bom, então, se a pessoa está defendendo a lei, tudo bem. Né? Mas eu sou contra essa lei. Acho que a liberdade de expressão é você falar o que você pensa, por pior que seja. Veja só a seguinte situação, né? Vamos pegar um caso que ninguém para pensar. Coloque essas palavras num livro, quaisquer que sejam elas, o que você pensa. Por pior que seja, coloque num livro. Então, dependendo do conteúdo, nós vamos proibir o livro de ser publicado? Não dá para ser a favor disso. Foi o caso do Mein Kampf, né? Aqui no Brasil teve uma discussão sobre se deveria ser publicado, né? O livro do Hitler. Eu, por exemplo, acho uma discussão absurda. Também acho. Publique-se qualquer livro. Não tem essa discussão. E até porque tem que ser estudado, tem que ser lido, né? O que aconteceu. E não quer dizer que necessariamente vai ser seguido. E você pode responder. Existe, inclusive, a lei de imprensa. Se você falar em alguma coisa que é inverídica de você num jornal, você tem direito, imagino que a lei esteja vigente ainda, de dar uma resposta nas mesmas condições em que você foi... Mesmo espaço, Mesmo espaço todo. Isso é normal. Você tem o direito de resposta. Isso daí eu acho que é normal. Porque continua no terreno da discussão, ninguém está sendo censurado, a pessoa fala e tal. O Moraes, né, o Alexandre de Moraes, que mandou tirar a reportagem do Toffoli, ele fala isso, mas ele fala, não existe censura prévia, mas existe reparação, e aí ele manda tirar do ar. Ele não pede para que se dê o mesmo espaço para o Toffoli responder. Ele fala para tirar do ar, porque seria uma reparação, só que ele impõe uma multa de 500 mil por dia e manda os publicadores deporem. Então, é um pouco diferente, né? Eu vi que a gente começou a live sem áudio, só um pouquinho, Rui. E o que eu falei no começo foi só uma introdução dessa guerra entre STF, Lava Jato e generais, né? Mas a gente vai voltar a esse assunto, a gente só desviou um pouquinho agora, mas a gente vai voltar a isso, que eu já tô vendo que tem gente perguntando sobre isso ainda. Tem muito o que desenvolver ainda sobre os generais, mas o que eu tinha dito é que o general da reserva, Paulo Chagas, tinha feito críticas muito duras ao STF, inclusive defendendo um tribunal de exceção, e o Supremo mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa do Paulo Chagas, né? E também mandou tirar a reportagem do ar. Então, a gente estava discutindo aqui e o Rui disse que o Supremo extrapolou todas as suas atribuições, né? Que é uma guerra entre os diversos setores do bolsonarismo. Isso. Estava dizendo que, inclusive, existe um racha aí, porque o Toffoli tem um militar como assessor, então ele não deixaria isso acontecer se ele estivesse do lado do militar. O assessor, né? Poderoso assessor do Toffoli. Isso. O Cláudio Alves mandou um superchat aqui, ele diz, Rui, o sofrimento psíquico causado pelos crimes contra a honra não deve ser subestimado e pode até levar alguns ao suicídio. Ele também disse antes, comecei a ver a live agora, Rui, o que é mais provável agora? Uma ditadura aberta ou o caos absoluto à moda do México pré-López Obrador? Você já disse aqui algumas vezes que acha que não tem agora um cenário, um momento para que se tenha um golpe, uma ditadura. O que a gente viu hoje foi uma guerra aberta entre poderes, né? Guerra entre STF, Lava Jato e militares no meio, né? E entre setores que estão no governo Bolsonaro, né? Sim. Setores mais... Guerra interna. Mais diretamente bolsonaristas e outros setores menos bolsonaristas, mas igualmente direitistas, como é o caso dos militares, tipo Mourão, etc. e tal. Mas vendo essas declarações, por exemplo, do Paulo Chagas sobre o STF e o STF usando do seu poder, ministros usando do seu poder para
censurar e para mandar fazer busca e apreensão, mandar PF na casa do general, mesmo assim você mantém sua posição. E sua posição de que não vai haver um golpe agora. Você interpreta que o Paulo Chagas, por exemplo, é um grupo minoritário dentro dos generais? Eu tenho a impressão que sim, que ele não representa o grupo fundamental. Se ele representasse o grupo fundamental, acho que a gente já teria ouvido declarações mais cortantes. Eu entendo que os generais estariam do lado do STF, até porque quem manda no STF é um general, né, do qual o Toffoli, todo mundo do Brasil sabe, é escandaloso, é ridículo, é uma fachada política, né? Só um detalhezinho sobre essa questão da liberdade de expressão, que isso é engraçado, né? Que o pessoal fala assim, não existe censura prévia, né? Esses dias eu topei com uma citação do Idi Amin Dada, que é considerado um dos ditadores mais tenebrosos da África, né? Apesar que não é tanto assim, porque na África teve muito ditador tenebroso, né? A disputa é difícil, né? A disputa é difícil. Aí ele que ele era um personagem folclórico, esse Idi Amin, e ele falou assim, a pessoa tem toda a liberdade de se expressar, eu só não garanto que vai acontecer depois dela se expressar. Quer dizer, não está proibido de se expressar, mas muito cuidado, porque a coisa pode enfeiar. Você pode morrer depois de se expressar, basicamente. Outra coisa, assim, a luta política, o que as pessoas falam, pode efetivamente afetar determinada pessoa, não vou negar isso daí. Mas isso aí não tem nada a ver com o problema da liberdade de expressão. Infelizmente é assim. Por exemplo, você pode também, se você atacar a religião, tem gente que vai ficar muito ofendida. Sim. Eu acho até que, em muitos casos, é muito ofensivo mesmo a maneira como atacam as religiões. Eu não faria isso aí assim, né? Por exemplo, vejo que aquele jornal francês, né, fez Charlie Hebdo, fez com a religião muçulmana. Uhum. Tudo bem que eles atacavam também outros, mas eles tinham preferência por atacar a religião islâmica. Isso aí era muito ofensivo pro pessoal. Mas, ofensivo ou não, direito deles falarem, né? Você vai lá e responde, tá? O Estado não pode proibir o negócio. Curiosamente, muita gente na época ficou contra a reação dos que ficaram dos árabes que ficaram profundamente ofendidos com isso. Então, quer dizer, é assim, tá certo. E tem uma liberdade de expressão falsificada, né, fingida, disfarçada, que é a do Ocidente, né? Por exemplo, os Estados Unidos agora querem o Julian Assange. Ele não pode falar. Invadiram também uma embaixada, né? O governo equatoriano praticamente vendeu o Assange para os Estados Unidos e recebeu a ajuda do FMI logo em seguida. Exato. Então, agora ele está ali naquele limbo, né? Esperando o que vai acontecer com o destino dele. Só que os Estados Unidos pregam liberdade de expressão e pregam democracia. Mas não é isso que acontece. Então é uma coisa totalmente disfarçada, né? Não pode. Você pode ter liberdade de expressão até roubar os nossos documentos e divulgar. Até você falar alguma coisa que seja muito incômoda, né? Para um determinado governo. Não, esse o critério da liberdade de expressão doa quem doer, você fala. O que você não pode fazer, o que você não tem o direito é de praticar determinadas coisas. Você pode falar contra a religião. Agora, se você for lá fechar uma igreja, você não pode fazer isso aí. Bom, o Vilas Boas já tinha feito uma interferência contra o Lula, né, no STF, e agora também fez uma interferência em defesa do Paulo Chagas. Tem uma proximidade e um conflito muito claro entre STF e militares, né? Até onde você acha que isso vai? Não tinha visto isso do Vilas Boas. É um dado novo, né? E uma outra notícia é que ele é visto como democrata, né? Como um cara que não seria golpista dentro das Forças Armadas. Mas isso é mito, né? A gente sabe que é mito. Mas você acha que ele estaria no nível de Paulo Chagas? Não, acho que não. E a outra notícia é que a Raquel Dodge arquivou o inquérito sobre as fake news
com críticas ao STF. Quando eu vinha para cá, eu vi essa notícia, eu não sei como é que é isso daí, como é que ela arquiva um inquérito que foi aberto pelo STF. Porque ser aberto pelo STF já é inédito, né? Então, é tudo muito inédito aqui. Né? O que pode acontecer agora? O que mostra que a situação dentro do regime político, né? O que precisaria ser melhor avaliado é o caso do Vilas Boas, né? Uhum. Contraria um pouco a ideia de que os militares dentro do STF tenham aprovado. Ou então tem alguma coisa aí, a divisão se expandiu. Né? Setores que não são propriamente tipo Paulo Chagas, assim, da extrema-direita bolsonarista, não gostaram do ataque pelo fato de ele ser militar. Isso daí está provocando uma frição maior dentro dos militares. Precisaria ver isso daí. Mas uma coisa é certa. A situação ela está descambando para um caos institucional. Né? Você vê a sucessão muito rápida de coisas. Proíbem um jornal, né? Depois a Polícia Federal vai na casa do Paulo Chagas, o que eles foram fazer lá também ninguém sabe, porque é uma coisa que ele falou, né? Ele falou, isso é público, ele nem está negando. Seria o caso de, se quer processar ele, processar diretamente. Uhum. Parece uma medida de intimidação, né? Uma medida de força. Aí aparece o Vilas Boas e fala contra. Abuso de poder, né? Abuso de poder. Né? Abuso de poder, o que indica que a luta dentro das instituições ela está muito acirrada, né? Aí vem a questão do golpe, que a pessoa levantou, do golpe militar, né? A princípio, a situação ela é muito negativa para um golpe militar, mas se o regime político continua se deteriorando nessa velocidade, pode haver um golpe no sentido de botar a casa em ordem, né? Sei lá. Porque a deterioração é muito grande, é muito caótica a situação. Somadas as outras coisas que estão acontecendo, né? Ameaça de greve de caminhoneiros, a gente viu o efeito disso daí anteriormente. O Bolsonaro, que está na corda bamba, falou, não posso perder, agora vou ter uma greve contra mim de caminhoneiros, é o fim do mito Bolsonaro, né? Uhum. Aí ele suspendeu o aumento do diesel, isso aí causou uma comoção no mercado, né? Entre os capitalistas, entre os especuladores. Tivemos essa notícia de que o PIB do primeiro trimestre é negativo. A situação está evoluindo de uma maneira muito caótica. E se praticando um golpe, ele provavelmente não seria em torno do Bolsonaro, né? O que é complexo também. Poderia ser em torno do Mourão. Poderia. E aí o Bolsonaro perderia força nesse golpe, não ganharia. O grande problema é o seguinte, né? Que é difícil de avaliar na política. Nós estamos naquele momento em que, pela falta de instrumentos mais precisos, você não consegue avaliar direito, né? Qual é a deterioração, né, da base social bolsonarista nesse momento, né? Uhum. Porque é difícil de avaliar isso daí. Mas tem pesquisa mostrando que a queda é acentuada. É grave. A queda geral dele não é... Não, o que eu estou falando não é exatamente... Não é a base eleitoral. Não é a base eleitoral geral. Ele tem uma base que é uma base, digamos assim, não eleitoral, que é uma base bolsonarista, que apoia o Bolsonaro, apoia o governo. Se isso desaparecer totalmente, aí a questão do golpe pode se colocar. Pode ser um golpe disfarçado de golpe institucional, que nem fizeram com a Dilma, né? Pode ser um golpe dos militares, se houver muita resistência do Congresso, se o Congresso não conseguir levar adiante esse negócio, mas pode acontecer um golpe, sim. Tudo está relacionado com esse negócio. O Estado de São Paulo tirou um editorial hoje que falava exatamente sobre isso daí, que o Bolsonaro especificamente falava do problema dos caminhoneiros. Falava o seguinte, que o Bolsonaro ele cedeu para os caminhoneiros porque ele não quer, ele está vendo que a base, ele não quer perder a base fiel, eles dizem, a base fiel, né? Que é essa base propriamente bolsonarista. Quer dizer, todo mundo está percebendo que isso daí está em risco. Se aprofunda mais, se há uma evaporação maior dessa base, aí o Bolsonaro fica insustentável. E, por outro lado, a burguesia não vê com bons olhos o Bolsonaro.
Eles mantêm ele lá porque ele, né, ele tem essa popularidade, mas se isso daí chegar num ponto em que não presta nenhum serviço, bom, coloca outro. Claro. O Temer, finalmente, ele governou 2 anos aí, ou não é? Sem popularidade nenhuma. Tudo bem que a situação agora é diferente. Colocar um Temer aí é levar o país para uma situação altamente explosiva. Mais um dado interessante que eu vi num jornal, aí não me lembro qual que é agora. Fala que fizeram uma pesquisa internacional e com 30 países. E o Brasil seria o terceiro país mais polarizado internamente dos 30. Quer dizer, pesquisa Ipsos. Ipsos. Então, você vê, isso daí é uma pesquisa. Eu nem sabia que existia pesquisa para medir a polarização, mas você vê que o Brasil é um dos mais radicais. Um dos mais radicalizados. Quer dizer, o enfrentamento entre as facções que eles apresentam como uma coisa quase psicológica, né? Mas não é verdade, não tem nada de psicológico. É uma luta de classes. É uma luta entre os que defendem acabar com toda a estrutura do país, entregar para o estrangeiro, acabar com os direitos trabalhistas, que estão se defendendo desse ataque, né? Que aparece como uma luta ideológica, mas é uma luta direta pela sobrevivência, uma luta de interesse. Como sempre. Né? Como sempre. E isso é terceiro lugar, fala que é a África do Sul, que está numa crise absoluta, até ela tem dificuldade de montar um governo estável, e a Índia que está sacudida aí por greves, por mobilizações gigantescas, né? Tem perguntas como: você acha que a pessoa que votou no candidato adversário do seu foi enganado? Aí tem um percentual alto, né? Tem outras perguntas nesse sentido. Você se sente melhor com pessoas que pensam igual a você? Também é alto, enfim, algumas perguntas desse tipo. Mas acho que nesse sentido é um momento que não se tinha antes, assim, né? De nunca se colocar no lugar do outro, né? Sempre achar que você está certo e não querer nem escutar o outro. Acho que isso está muito acirrado mesmo. Está muito acirrado, muitíssimo. E é interessante porque mostra, né? Esse é um dado muito importante da situação política de conjunto, que a partir do momento que começaram a tentar derrubar o PT, até hoje, essa polarização, embora ela tenha tido oscilações, ela subiu. Quer dizer que o país ele não caminha para um entendimento, uma política que vai conciliar os interesses antagônicos, ele caminha para um enfrentamento, né? E isso daí coloca o problema da substituição do governo Bolsonaro, né? Bolsonaro, ele está levando o país para uma situação totalmente caótica. Isso aí não há dúvida nenhuma. A Mônica Mello traz uma reflexão interessante, que ela diz: no momento tem que apoiar o STF. O que é democrático no momento? Apoiar o STF, que está mandando fazer busca e apreensão na casa de pessoas que, enfim, fizeram críticas, mandando tirar publicações, mas é uma instituição, né? É um dos poderes. E se a gente não defender o STF, o que é democrático a gente pensar agora? Porque é uma guerra de todas as instituições, inclusive a Lava Jato, né? Que o antagonista é praticamente porta-voz da Lava Jato, né? É muito próximo do Ministério Público e certamente fez isso em parceria da Força Tarefa, né? Eu acho que sim. Não, eu acho que a gente não deve tomar partido nesse sentido aí. Simplesmente a gente deve mostrar que a atitude do STF, primeiro, não é um ataque também para impor uma derrota à extrema-direita bolsonarista. Se eles fizerem isso daí, eles estão fazendo esse ataque por necessidade, porque eles também estão se sentindo ameaçados, porque tem toda uma crise. E o Bolsonaro está muito fraco. Então, eu acho que não é um problema tomar partido entre o STF e essa outra ala, lavajatista ou de extrema-direita bolsonarista, etc. e tal. Acho que não se trata disso. O STF, inclusive, é um dos pilares do golpe de Estado. Isso daí, inclusive, mostra que a gente não deve mesmo, né,
tomar partido pelo STF, menos ainda pelos outros. O que a gente deve mostrar é que há uma guerra aí que é quase uma guerra de quadrilhas e que é preciso uma ação própria, independente da população, dos trabalhadores, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa... Não vejo que dê para chegar aqui e falar assim, não, a ação do STF é ruim, mas é melhor que aquela. Não, o STF está dominado pelos militares golpistas. Tem que lembrar isso aí. E o Marco Aurélio deu uma declaração aqui, já mostrando, enfatizando o racha também no STF, dizendo que foi censura a decisão do Alexandre de Moraes sobre o antagonista. Diz que isso para mim é inconcebível, prevalece a liberdade de expressão, para mim é censura. Eu não vi nada demais no que foi publicado com base em uma delação. O homem público é, acima de tudo, um livro aberto. É um retrocesso em termos democráticos. Meio que assim, né? Se o Toffoli não deve nada, então por que mandou tirar, né? Um homem público. Do ponto de vista da formalidade, o Marco Aurélio está certo. Não tem motivo para tudo isso daí. O que eu acho que é importante nesse momento é ver por detrás. Lógico, não deixar passar essas coisas, porque quanto mais você aceita, quanto mais se institucionaliza como hábito e tudo mais, pior vai ficando a situação. Mas o problema mesmo é procurar ver a guerra que está se travando por detrás disso daí, né? Uhum. Mas agora, eu também acho que o comentário do Marco Aurélio é mais no sentido de que é um erro fazer isso aí. Uhum. Forçou a mão, né? Uhum. Que o pessoal forçou a mão. O Toffoli não faria isso, a gente conhece o Toffoli. Tem que ser uma coisa dos militares, né? A princípio. A Joyce Camargos aqui, não cabe escolher lado, é tudo resultado da insegurança jurídica que eles mesmos criaram. Uma maneira de colocar. E o J.T. Salles diz, Rui, será só coincidência Índia, África do Sul e Brasil estarem passando por essa polarização? Era uma vez o BRICS. Bem lembrado, né? Porque são 3 países do BRICS. O Breno Altman até brinca e fala que é RICS agora, né? RICS, porque não tem mais Brasil. São os 3 países onde, através da pressão do imperialismo, os governos foram modificados. Houve uma campanha muito forte contra o CNA, explorando as debilidades do CNA na África do Sul. E a eleição na Índia prevaleceu um grupo de direita, que o pessoal fala nacionalista, mas é aquele negócio, né? Tem que lembrar do Bolsonaro quando fala nacionalista, né? O grupo do Modi. São 2 lugares onde os setores mais independentes perderam pé da situação, mais populares também. Uhum. Eles estavam com muito receio das eleições na Índia. Eles que eu digo, a gente falou aqui sobre uma guerra digital, virtual, né, sobre fake news. E havia esse receio também de que isso acontecesse na Índia, porque os Steve Bannons espalhados pelo mundo estavam lá treinando pessoas já para que isso se repetisse, né? E tem aqui um comentário do Evaldo Abreu, diz, não podemos esquecer do Jucá, com o STF com tudo. E Sil Lopes diz, Rui, quero saber dos resultados do processo dos 6,5 bilhões da Farsa Jato. Você acha que vai dar algum resultado? Porque isso é o cúmulo do absurdo. E só antes de passar para você falou sobre o diesel, né? Que isso deixou a elite financeira de cabelo em pé, né? Isso também confundiu um pouco a esquerda, né? Porque era uma política dos governos Lula e Dilma, e agora que o Bolsonaro fez, o que a esquerda faria? Defenderia o que o Bolsonaro fez ou ficaria do lado do mercado, né? Você chegou a observar isso também? Não, também acho que não é um problema de defender, porque nós temos que prestar atenção nas coordenadas gerais. Ele não está fazendo isso daí em função de uma política coerente. Todo mundo reparou. Ele fez isso daí por um problema de autopreservação. Então, tudo bem. Digamos assim, é mais progressista você conter os preços, né? Em vez de sacrificar toda uma parcela da população com essa alta dos preços do combustível para satisfazer especuladores internacionais. Não há dúvida nenhuma. Tomada isoladamente, a medida seria uma medida positiva. Nós seríamos, inclusive, a favor disso daí. Agora, é uma medida isolada, não tem
coerência com o conjunto da política Não do é um Bolsonaro. projeto, né? Não é um projeto, não tem nada a ver. Agora fala sobre a fundação que a Sil Lopes está dizendo aqui. Então, eu acho que essa fundação ela está na origem da crise dentro do STF, né? A Lava Jato foi para cima do STF, a direita, né, bolsonarista propriamente dita, foi para cima do STF. Essas críticas do Paulo Guedes são justamente sobre as ações do STF contra a Lava Jato e tudo mais, e a coisa se acentuou, né? Isso aí é parte é uma luta pelo poder, porque se a Lava Jato consegue montar essa fundação, recebe o dinheiro da Odebrecht, recebe o dinheiro dos Estados Unidos e tudo mais, você tem aí um poder imenso, que é um poder que corre por fora das instituições, controlado por esse partido, né, clandestino de extrema-direita que atua no judiciário. Isso afeta os interesses de vários setores dentro do governo, que não querem. Uma coisa é você eleger o Bolsonaro para todo um setor da burguesia. Outra coisa é dar aos bolsonaristas, ao Sérgio Moro e a todos os evangélicos, ao Olavo de Carvalho, um poder imenso. Isso daí eles não querem. A ideia deles é, vamos botar o Bolsonaro aí, o Bolsonaro faz a reforma da Previdência, outras reformas, privatiza, faz toda essa maldade, se queima, daí a gente volta com um governo normal. Não vejo que isso daí também seja um projeto muito factível. A crise só aumentou até agora, né? Uhum. Os bruxos aí, tradicionais da política brasileira, estão se revelando uns verdadeiros aprendizes de feiticeiro. Né? Exato, tudo muito novo. Maria Ângela manda um superchat aqui. Obrigada, Maria. Ela diz: Rui, o melhor cientista, analista da política atualmente, aprendendo com Rui PCO sempre. Muito grata, caro Rui. E o Silvio Tavares mandou um superchat. Ele também tinha feito uma pergunta anteriormente, que eu tinha separado aqui para te fazer em algum momento, que demanda um pouco mais de tempo. Ele diz: Rui, como fica a questão da liberdade de expressão em relação aos regimes de partido único estabelecidos pelas revoluções russa e chinesa, por exemplo? Bom, ele teria que fazer uma análise dessas sociedades, só esclarecendo uma coisa. Nós não somos partidários aí 100% daquilo que foi feito. Nós temos uma posição crítica, né? Agora, nós temos que entender uma coisa. Por exemplo, o governo bolchevique, no começo da Revolução, fechou todos os jornais burgueses. Mas ele não deu como explicação que não deveria haver liberdade de expressão nenhuma. A explicação foi outra, que foi dada naquele momento. Segundo o próprio Lenin, ele disse: nós estamos numa guerra civil, nós não podemos permitir. Tá certo que o inimigo está dando tiro na frente de batalha, tem uma expressão aqui dentro. Isso faz sentido. Uhum. É querer perder a guerra, é uma inconsequência, né? Tinha uma revolução sendo construída e para isso não dava para ter não dava uma campanha mediática contra. Não dava para ter, porque a campanha mediática era uma continuação da guerra civil que estava acontecendo. Né? Uhum. Essa era a consideração geral. Bom, o caso da União Soviética, mesmo com Stalin e tudo, é um caso específico, e a China também. Você tem que analisar ali, não adianta aplicar o mesmo critério que você vai aplicar, por exemplo, na França, a uma revolução num país como a China. Não tem, são duas situações completamente diferentes, mas infelizmente não dá para analisar em profundidade, né? Mas notar isso daí, não é a mesma coisa, né? Uhum. O Lucas manda um superchat aqui, ele diz: Rui, devemos ver com bons olhos essa autofagia da direita? O problema todo a política é uma coisa ativa, né? É uma coisa até certo ponto positiva, porque se o governo Bolsonaro tivesse conseguido levar adiante uma política coerente até o momento e se consolidar, nós estaríamos numa posição muito, muito mais difícil que nós estamos, e a que nós estamos já é difícil. Só que acontece o seguinte: não adianta o inimigo brigar dentro da fortaleza. Alguém precisa ir lá e invadir aquela fortaleza, derrubar a fortaleza, né? Eu acho que a esquerda está cometendo um erro gravíssimo de conjunto, né? Ao não levantar a palavra de fora Bolsonaro, que é uma maneira de intervir no conflito, com uma posição própria, né? Fora Bolsonaro, fora os golpistas, etc. e tal, e colocar uma perspectiva
de saída democrática para a situação. O governo fracassou. Ele só vai se levantar com um ataque duríssimo contra a população. E ele continua atacando a população, apesar de ter fracassado. Então, esse é o problema. Se esse governo se consolidar, a situação vai ser muito difícil. Ao contrário das expectativas de vários setores de esquerda, que acham assim, se o governo se consolidar, nós voltamos à normalidade. Não. Se o Bolsonaro, né, caindo pelas tabelas do jeito que ele está agora, eles falam em fazer lava-jato da educação, atacam professores, privatizaram várias empresas, aí estão privatizando aceleradamente, estão atacando em todos os terrenos da população. Já declararam que salário mínimo não vai ter aumento real. É uma coisa louca. E é um governo que está com as contradições explodindo. Imagina esse governo sem contradições e estabilizado. Seria uma coisa medonha, né? Uhum. Então, eu acho que a política correta é mobilizar o povo para impedir essa consolidação, aproveitando que o governo entrou numa espiral muito grande de crise, né? E, aparentemente, a saída está distante, né? Você acha que a queda do PIB contribui para fortalecer essa crise no governo? Porque aí prejudica qualquer governo, né? Com certeza. Não, a situação é dramática, né? Veja, além dos problemas econômicos graves que tem, né? O Bolsonaro, ele piora a situação. Veja a questão das exportações aí do agronegócio. Uhum. Ele provocou isso aí. Agora ele está apresentando aí a possibilidade de dar um subsídio, mas o pessoal estava ganhando dinheiro. Agora ele vai ter que tirar dinheiro do Estado para dar dinheiro porque ele perdeu o mercado lá com uma política que ninguém sabe qual é o sentido direito dessa política. Ele voltou de Israel desagradando israelenses e árabes. Incrível. E aí, ainda de quebra, ameaçou derrubar toda a indústria de frango e tal brasileira. Uma coisa muito louca. Uhum. Agora apareceu a questão do PIB. Essa é uma péssima notícia, porque a discussão anterior de todos os economistas é que o Brasil iria ter um pequeno crescimento, mas o primeiro trimestre negativo é uma reversão total de expectativas. Total. E se o Brasil tiver uma recessão, quer dizer, crescimento negativo, abaixo do zero, menos alguma coisa, aí a situação do governo vai ficar muito delicada. Tinha uma avaliação, né, que muitos analistas de economia fizeram, que é, durante o período do governo Bolsonaro, vai ter crescimento, né, e mesmo com arroxo e medidas que podem retrair o consumo, não necessariamente diminuir muito o desemprego, mas vai ter crescimento porque faz parte da linearidade da economia, do ciclo, etc. Então parece que não é bem isso, né? O pessoal põe a maior fé nesse ciclo. Nesse ciclo, Na verdade, o ciclo está se dando, porque o Brasil teve uma situação muito delicada e apresentou um pequeno crescimento. Quer dizer, só que o ciclo não foi tão generoso como eles achavam que ia ser, né? Uhum. Já está dado qual é o ciclo. O ciclo é um ciclo de muito ruim para quase muito ruim. Não vai melhorar muito que isso, aparentemente. E a política do Bolsonaro é uma política destrutiva. O pessoal tem que entender que o capitalismo, por detrás dessa fachada aí da propaganda, o capitalismo está caindo pelas tabelas. Veja-se o acontecimento mais marcante da semana, internacionalmente, foi o incêndio da Catedral de Notre Dame. Uhum. Um dia, esse incêndio, muita gente pode não ter entendido. Muitas pessoas ficaram muito chocadas, mas não entenderam. Alguns dias antes, ou no dia anterior, o ministro da Cultura, do Macron, foi questionado sobre a situação da catedral, porque a catedral estava para cair, agora já caiu mesmo. Estava tendo uma obra lá de restauração. Estava tendo uma obra. Fizeram um orçamento de que seria necessário 650 milhões de euros para fazer toda a obra necessária, que a situação era uma situação ameaçadora. Uhum. Aí o ministro do Macron, que é ministro do Macron, né, almofadinha aí, que não liga para a opinião de ninguém, falou, não temos dinheiro para investir tudo isso, né? Nós vamos fazer algumas obras aí, mais urgentes, né? E
de mais a mais a catedral não vai cair. Ele falou isso 2 dias antes do incêndio. Caramba. E ele falou o seguinte, a França tem milhares de edifícios que são patrimônio histórico. Nós não podemos dar dinheiro para tudo. Então, quer dizer, nós chegamos num ponto... Que você tem que escolher. Não, que o capitalismo não consegue manter a sociedade funcionando. Muita gente pode não dimensionar o desastre. Muita gente dimensiona, que eu vi aí, mas muita gente pode não dimensionar o desastre que é o que aconteceu nessa catedral aí. É interessante você atribuir ao capitalismo, né? Não foi um acidente. Não foi. Assim como aqui no Brasil não foi um acidente. O Museu do Rio de Janeiro Nacional, exatamente. Também seria limitado falar que é simplesmente o resultado da política de ajuste, de arroxo fiscal, que de fato é. Mas ela vai além, porque, na realidade, você tem aí uma incapacidade do governo de manter a situação funcionando. Não é só isso. O que aconteceu em São Paulo, por exemplo, que os viadutos começaram a despencar, é a mesma coisa que aconteceu com Notre Dame. Eles vão enrolando todo mundo, né, jogando a bola para frente. Eles sabem que a coisa está se deteriorando, que pode causar um desastre gigantesco, e nós estamos vivendo nesse mundo onde tudo está preso com alfinetes. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Eu, quando vi o incêndio ontem, eu olhei... Mesmo sem ter uma... Você já tinha visto a declaração do ministro? Não, eu vi depois. Quando eu fui pesquisar, falei, não, isso aqui não é por acaso, né? Pesquisando, eu vi essa declaração, que acho que é de um dia antes. Caramba. Quer dizer, eu olhei e falei, como? Tá pegando fogo na Catedral de Notre Dame. Eu mesmo não imaginava que o nível de sucateamento do patrimônio histórico, isso é um prédio que tem 850 anos de idade, é uma coisa de valor incalculável, né? Os jornais falam, recebe 13 milhões de turistas por ano. Sendo que Paris é a cidade que mais recebe turistas no mundo. Não, e é um edifício central, é um prédio, né, da Baixa Idade Média, do Gótico, um dos mais importantes que tem. Né, uma obra acabada, um tesouro incalculável, deixaram simplesmente... E é um carimbo aí no governo Macron. Total, né? Total. Agora ele saiu com a história, para a gente ver como a situação é grave, de que eles vão fazer uma campanha, né, de contribuições para recuperar a catedral. Uma vaquinha, né, basicamente. Agora, até o capitalismo ceder para uma coisa mais racional, quanta coisa vai ser destruída aí? Não, você falou dos viadutos, né, você tem muita razão, porque eles deixam chegar no limite. Por sorte, às vezes cai um viaduto, não tem ninguém embaixo, então continua seguindo o jogo, mas tem que fazer a manutenção. E manutenção é uma coisa que todos os governos estão dispensando, porque se não tem dinheiro nem para cumprir as obrigações... Mas já nessa altura, no caso dos viadutos, já não é, e também no caso da catedral, já não é nem a manutenção, porque o pessoal nem tem um sistema... para chegar e falar assim, tudo bem, não vamos fazer a manutenção, mas isso aqui vai cair amanhã, vamos... Não. Vamos recuperar. A hora que cair, eles dão uma corrida lá. Uhum. Mas o que acontece? Por que é complicado? Porque é o viaduto, é o problema da saúde pública. Por exemplo, todas essas crises, chikungunya, tudo, isso é tudo porque eles cortaram as verbas para manter os insetos longe aí. Estão tomando conta. Eles sabem o que pode acontecer. Né? Eles sabem, eles estão jogando com a vida da população. Mais médicos, está jogando com a vida da população também. Um monte de sem médico agora. É um caos. Né? Pessoas que passavam regularmente, que diminuiu, isso é comprovado, diminuiu drasticamente o nível de algumas doenças, né, de presença de algumas doenças em alguns locais, e agora essas pessoas não estão mais passando por avaliação, porque é comprovado que se você faz a prevenção, você tem menos Você tem um médico, gasto ele descobre saúde. uma doença lá, você pode tomar uma... Você controla a sua pressão alta, aí você não tem um infarto, etc. Não, tá tudo... E você nunca sabe onde é que a bomba vai explodir. Amanhã você toma um avião e chegou naquele ponto, né? Hoje abriu falência aí a Avianca, né? Chegou naquele ponto que o pessoal não consegue mais pagar os mecânicos e o avião cai.
É uma vida assim onde você pode morrer no hospital, você pode morrer picado por um mosquito, você pode cair o viaduto na sua cabeça, pode cair o prédio na sua cabeça. Uhum. No Rio de Janeiro aconteceu isso, caiu uma sacada, né? O Evaldo Abreu tá lembrando aqui de Brumadinho, né? A incapacidade Brumadinho. do capitalismo é clara, as barragens da Vale estão no mesmo balaio. E em Maceió tem uma tragédia iminente, que é um bairro a afundar. Afundando, Não só um exatamente. bairro, tem outros ao redor que também estão num risco de alerta vermelho, e eles estão meio que contando ali os hospitais, como é que vai dar conta da população, em vez de tirar todo mundo de lá. Os alagamentos sabem no que país vai inteiro, cair. nessa estação de chuvas aqui em março, teve alagamento em praticamente todas as capitais do país. E todo ano tem, né, Rui? Então sabe o que vai acontecer. Não, mas veja só, aqui em São Paulo sempre tem, Uhum. mas agora foi geral. Não, o Rio de Janeiro foi absurdo. O Rio de Janeiro foi muito maior do que eles já tiveram antes. Muito. Foi a chuva maior em 22 anos. E aí o pessoal insiste que precisa cortar verba. Arrumaram esses fanáticos religiosos aí que são os liberais em economia, que querem destruir tudo, porque o capitalismo está falido, precisa desviar o dinheiro para os bancos. E o mundo vai caindo na nossa cabeça. Você falou do PIB, né? Teve a questão do salário mínimo também, que é algo muito de fácil compreensão dos trabalhadores e de efeito direto na vida de todo mundo. Você acha que isso pode ser um motivo para uma greve? Eu acho que se a situação continuar assim mais um pouco, já é até difícil de você dizer que não vai acontecer a qualquer momento, né? A situação ela é uma panela de pressão total. Precisaria o governo, se o governo não tiver nenhuma política para melhorar isso daí, a panela de pressão está sem válvula de escape, vai explodir. Tem o crescimento da inadimplência, né? Uhum. A coisa está totalmente caótica, totalmente fora de controle. Mudando um pouco de museu, o Museu de Nova York barrou uma homenagem para o Bolsonaro, né? E no mesmo fim de semana teve 2 polêmicas internacionais com o Bolsonaro. O presidente de Israel também se manifestou de forma crítica contra uma declaração do Bolsonaro de que é possível perdoar o Holocausto, mas não esquecer. Então teve 2 rajadas assim internacionais, né? A questão do Museu de Nova York foi um grande mico, né? Nunca um presidente brasileiro teria sido foi barrado, né? Já na nossa história, por uma homenagem. É um tapa na cara. É um tapa na cara, né? Associação O prefeito Comercial de Nova York Brasil e saiu Estados Unidos elegeu o Bolsonaro como homem do ano, porque ele está aí para entregar o país para os... Agora, mesmo os norte-americanos que... Câmara do Comércio. Né? Câmara do Comércio. Mesmo os norte-americanos que não estão tão assim interessados no vampirismo comercial, falaram, não me comprometa, Bolsonaro afeta a imagem da nossa instituição aqui. Uhum. Bom, essa declaração de Israel, ele não consegue nem ser amigo dos judeus, né? E é contraditório, né? Porque ele tem um discurso preconceituoso e de eliminação do adversário, mas ele quer ficar do lado dos judeus e aí vai dar uma declaração dessa, né? Agora, por que ele quer perdoar os nazistas também? A Priscila Cidral diz aqui, meu presidente Lula, que saudades, um símbolo da resistência e de caráter. Nisso, a figura do Lula vai só ganhando força, né? Mesmo que a coisa não esteja assim no debate político, né? A questão do Lula, teve os atos, tudo, mas pela situação o Lula não está muito no debate político, mas isso daí é uma aparência, porque à medida que o caos aumenta, quem mais capitaliza isso daí é o próprio Lula, né? Uhum. A Sil Lopes pergunta aqui por que não pedem impeachment e o Sebastião Guimarães pergunta, a Ponte Rio-Niterói não estaria na fila do museu? Pode ser. Quem é que sabe? Quem que sabe qual vai ser o próximo, né? Que trágico discutir isso, mas mas sempre tem a próxima tragédia, né? A população deveria ser consciente de que essa é uma política criminosa que pode afetar, pode provocar desastres incalculáveis, vem provocando, nada disso é acidental e que as coisas tendem a se repetir mesmo. E já não é só no Brasil.
Simplesmente que a situação brasileira é mais caótica do que nos outros países. Mas, gente, o caso da França, se na França está assim, você imagina como é que está no Brasil a situação. É bem observado. A gente pode passar uma falsa impressão de que Está tudo não funcionando, tá ruim, mas não é verdade. Mas a França já estava no noticiário com manifestações, né? Coisas que acontecem com frequência lá, protestos e tal. Então, os coletes amarelos estavam... E a França é um país muito importante. Né? Não é um país de segunda linha. Esse é um país que tem muito poder, tem muito poder, geopolítico. Muito poder econômico também. Tem um controle de zonas coloniais muito grande, tem uma influência enorme na política internacional. Agora, para encerrar, essa pergunta da Sil Lopes sobre o impeachment. O pessoal defende fora Bolsonaro, mas defende um processo de impeachment? Não, eu acho que o processo de impeachment, ele não é uma via. É isso que o pessoal tem que entender. Se você colocar o impeachment no Congresso, você está se colocando na mão daquela bancada de gente completamente desclassificada que foi eleita nas condições que a gente conhece muito bem. É o povo que tem que... É o povo que teria que fazer. Pode acontecer que, diante de uma grande manifestação popular, o Congresso fala, bom, não vamos sustentar, né, esse barco furado, que é o bolsonarismo, vamos tirar ele porque é insustentável, como aconteceu com o Collor. O impeachment do Collor veio como resultado das manifestações populares, né? E tinha um superchat que eu tinha esquecido do César Rodrigues, que ele fala: na guerra entre STF e Lava Jato, fico com a guerra. E tinha uma outra pergunta sobre a CUT, que agora eu perdi também, mas falava sobre um comportamento que seria de não chamar as manifestações, de passividade. Aqui. Erli Joaquim de Menezes. Rui, como você vê a apatia da CUT e demais organizações populares? Você chamaria de apatia? Eu acho que até pior do que isso, né? Com certeza tem muita apatia, mas é até pior. Aqui tem duas coisas que eu acho que é importante assinalar. A primeira delas é que o sindicalismo está muito acuado. Assim como muitos setores políticos de esquerda estão com medo do bolsonarismo, apesar de toda a crise, né? Mas não há que se negar que o pessoal tem medo de ir para um enfrentamento com o Bolsonaro. Apesar de tudo. Tanto que a gente viu que teve gente que saiu do país, essa coisa toda. Os sindicatos, eu acho que estão num nível de defensiva ainda maior do que esse. Né? Que teve o problema do corte do desconto em folha, essa coisa, o fim do imposto sindical, aprovação da terceirização, tudo isso daí afeta muito o sindicato. E o pessoal fica na defensiva e as direções sindicais não têm. Quando fala direções sindicais, não falando da CUT, porque as outras já são agências diretas dos setores políticos da burguesia dentro do movimento sindical. Um segundo fato, que eu acho que vale a pena trazer à tona, é que nós fizemos uma entrevista com o Wagner Freitas durante o ato, esse ato do Lula, né? E ele falou o seguinte, que vai ter greve geral. Que isso daí está sendo discutido, está sendo articulado. Ele não sabe exatamente quando que porque depende da discussão interna da CUT e tudo mais. Esse eu acho que é um ponto positivo, mas a gente está aqui na expectativa. E aí? Né? Quando é que vai acontecer alguma coisa? Na expectativa, modo de dizer, né? Nós estamos trabalhando para que o movimento sindical saia dessa defensiva e tome uma atitude, né? Eu acho que é fundamental. Vamos ver, tem que fazer campanha nas bases sindicais, tem bastante mobilização também, que está aumentando em vários lados, principalmente do funcionalismo público, nós temos que acompanhar isso aí, né? Bom, é isso. A Marilu Dias está dizendo aqui que é contra superchats, está fazendo crítica à CUT. E está dizendo, temos que lembrar sempre, todo mundo que pudermos, que a eleição foi fraudada. Vale ouvir o professor Sérgio Amadeu no Nocaute, no Tutamé e aqui. Tem vídeos mais antigos, busque lá. O Sérgio Amadeu é um grande militante da informação, da livre informação, né? Ele fala muito, por exemplo, sobre a relação do Brasil com Israel, de possíveis compras de sistemas de espionagem, etc. Fala muito sobre isso.
um cara que entende muito o que está acontecendo. E ele denuncia a fraude no sentido técnico, é isso? Porque tirar o Lula da eleição... Mas é que ele fala muito do movimento das mentiras mesmo, né? Das mentiras plantadas, das fake news. É isso, gente. Obrigada pela audiência aqui. Obrigada, Rui. Eu que agradeço. Até terça que vem. A gente tinha anunciado na comunidade que ia ter o Fernando Ideu aqui no programa Estado de Direito, no lugar do Serrano, mas não vai ser possível. Ele teve uma viagem de última hora e disse que deve fazer amanhã com a gente. Não vou nem anunciar de novo na comunidade, porque pode ser que não sei se vai dar certo. Então eu vou tirar lá o Ideu e vou avisar todo mundo, tá? Obrigada. Então, Léo Quadrado, 6h30. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Eu quero me dirigir a você dizendo que a diversidade na informação, na opinião e na comunicação é um valor fundamental hoje no Brasil, que é um dos mais massacrados, Então, o trabalho, o esforço e as conquistas do 247 que dão oportunidade a essa diversidade de opinião não pode ser minimizado. É um trabalho muito importante, como de outros órgãos que se dedicam à oposição à tentativa do massacre midiático. O massacre midiático e o colapso diante da opinião dominante pouco refletida é uma coisa que pode levar esse país à barbárie. Por isso eu apoio ardorosamente a campanha de assinaturas solidárias do 247.